Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, a nossa primeira leitura vem nos mostrar a trajetória da vida até que pudesse nascer Jesus Cristo através da visão dos discípulos de Jesus. Eles conviveram com Jesus e entenderam através de Jesus por que Jesus teria que nascer e por que ele teria que vir para que pudéssemos receber a salvação que tanto almejávamos. Apenas algumas pessoas tinham contato com Deus e podiam se utilizar dos profetas para se aproximar de Deus. Mas Jesus Cristo abriu uma margem para que todos nós pudéssemos ter essa comunhão com Deus, para poder conversar com Deus na hora em que quiséssemos. Se pararmos para analisar bem, tudo iniciou nos tempos antigos, onde haviam os profetas de Deus. Homens simples que não conheciam nem sabiam onde estava Deus, que não tinham conhecimento algum. E daí por diante foram aparecendo tribos, batalhas, até chegar o nascimento de Jesus. Para isso, houve todo um contexto e durante essa trajetória de história, havia a promessa da vinda de um Salvador, que era o Messias. E a promessa desse Salvador se cumpriu em Jesus Cristo. E Jesus Cristo nasceu para que para nos dar essa oportunidade da salvação. Não quer dizer que com a vinda de Cristo todos seriam salvos. Cristo ia abrir uma porta para que todos pudessem passar por ela, porque antes não havia porta para todos. Assim, com a vinda de Cristo, todos poderiam conversar com Deus, mostrar os seus problemas e ter a oportunidade de receber a salvação. Por isso, Cristo veio para nos ajudar. Cristo veio para servir a Deus e para servir aos homens, para ser essa porta de entrada para o reino dos céus. Compreendendo isso, nós vamos entender que Jesus era um instrumento utilizado por Deus de boa vontade, porque Cristo veio de boa vontade entregar a sua vida para que cada um de nós recebêssemos a salvação. Agora, existem pessoas que valorizam isso, existem pessoas que não valorizam essa questão. Aqueles que valorizam e sabem que a vida dele está nas mãos de Cristo, entregarão a sua vida àquilo que ele nos convida a viver, que são os seus mandamentos, obedecendo a Deus e vivendo o amor que Deus convida a pessoa a viver. Por isso, requer de cada um de nós um esforço para recebermos essa salvação. A salvação de Cristo não é uma salvação que será alcançada de mãos beijadas. Requer um trabalho de cada um para isso. E o nosso trabalho é nos esforçar para não sermos pecadores. Vamos passar para o nosso salmo responsorial de hoje. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Para que nós possamos cantar eternamente o amor de Deus, é necessário primeiramente alcançarmos a nossa salvação. Para alcançar a salvação, como todos nós já sabemos, nós temos que cumprir os mandamentos de Deus. Cumprindo os mandamentos de Deus, você tem que ter fé e acreditar em Deus de todo o seu coração. Nós sabemos muito bem que existem pessoas nesse mundo que não são cristãs, que não têm nenhuma religião, mas cumprem os mandamentos de Deus. São pessoas que estão sujeitas a não alcançarem o reino dos céus. Porém, como sabemos muito bem, algumas pessoas terão a oportunidade no purgatório se não receberem a palavra de Deus, não chegarem a conhecer a palavra de Deus. Mas aqueles que conhecem e rejeitam a palavra de Deus acabam perdendo essa oportunidade, mostrando que para alcançarmos essa vida eterna é necessário muito mais do que apenas cumprir os mandamentos de Deus, mas também acreditar em Deus de todo o seu coração. Acreditar em Deus é colocar a sua vida à disposição de Deus, respeitando e vivendo o amor de Deus. A gente sabe que não é fácil porque somos pecadores. O nosso coração quer viver os pecados, quer se corromper, mas temos que persistir e mantermos nos caminhos de Deus.
É claro que respeitando tanto os 10 mandamentos de Deus como os 2 mandamentos que Cristo nos apresentou. Não deve matar, não deve roubar, não deve desejar a mulher do próximo, não deve roubar e assim por diante. Todos os mandamentos devem ser cumpridos e, acima de tudo, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. É assim que poderíamos cantar louvores para o resto de nossas vidas, porque quando morrermos, seremos buscados por Cristo para viver no paraíso, para viver no reino dos céus. Vamos ouvir agora o nosso Evangelho, uma explicação sobre o nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho de hoje vem nos trazer sobre o lava-pés. O lava-pés foi a demonstração da humildade de Cristo, que se saiu do lugar de homem, filho de Deus, e se colocou na sua simplicidade de poder servir a seus discípulos. Assim, podendo abaixar, lavar os pés daqueles homens que eram seus discípulos, mostrando a eles que devemos servir e não só achar que devemos servir. Isso mostra que muitas vezes nós precisamos de nos posicionar da mesma forma dentro de nossas casas, com nossos familiares e com nossos amigos. No nosso trabalho é um bom exemplo para citarmos. Geralmente, quando nós trabalhamos, existem situações nas quais existem tarefas separadas para trabalho. Às vezes, você termina a sua tarefa e o seu colega não termina e você não o ajuda porque você acha que é obrigação dele. Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, mostrou exatamente isso, que estamos aqui para servir, que devemos fazer a nossa parte e, se possível, ajudar o nosso irmão. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, quis mostrar exatamente isso para nós. A humildade de podermos ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda. Quando você se deparar com situações parecidas com essa, procure ajudar o seu irmão. Se você está dentro da sua casa e tem a oportunidade, às vezes, de preparar um café da manhã e tem mais alguém que mora na sua casa, não prepare somente para você. Prepare também para quem mora contigo. Existem pessoas tão egoístas ao extremo que moram dentro de uma casa, às vezes com 6 pessoas, e ao preparar o café da manhã, prepara apenas uma xícara de café, mesmo sabendo que todos os outros comem e bebem café da mesma forma. São tão egoístas que só pensam nelas próprias. E é isso que Jesus nos mostrou ao lavar os pés dos seus discípulos, servir aos seus irmãos. Ajude, faça o seu café, mas faça para aqueles que moram contigo também. Isso é exemplos que estou dando. É claro que cada situação é cada situação, cada casa é cada casa. Às vezes moramos com pessoas dentro de nossa casa e fazemos apenas uma xícara de café porque apenas nós tomamos o café e o restante da família não toma café. Então temos que compreender que há cada caso e cada caso. Nem todas as situações são iguais. Mas se nós sabemos e moramos com alguém ou convivemos com alguém que sabemos que podemos ajudar, mesmo que essa pessoa não nos ajude, devemos mostrar o que Cristo nos ensinou. Sempre praticar atitudes de ajuda, de poder colaborar com nossos irmãos. É isso que Jesus nos ensinou nos lava-pés. Essa atitude é reflexo de Deus, é a presença de Deus. Toda ação de ajuda, de apoio e de amor ao seu irmão é Deus se manifestando. No mais, espero que tenham gostado da nossa explicação, da nossa reflexão do nosso Evangelho, da nossa primeira leitura e do nosso Salmo responsorial de hoje. Para quem quiser assisti-lo, vá na descrição do vídeo ou pesquise no YouTube aí, Liturgia da Palavra da data de hoje. No mais, um abraço a todos, fiquem com Deus e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.